Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Vamos dar início, né? O nosso culto da manhã, né? Aleluia. Glória a Deus. A você que está na sua casa também, né? Você me deu um bom dia no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos nessa manhã, né? Agradecer a Deus por nós levantar, né? Agradecer a Deus que nós estamos ali de pé para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, aqui estamos nós, Senhor, na tua presença. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um que já se faz presente aqui no nosso meio. Que o Senhor, meu Deus, abençoe, meu Pai, as pessoas que estão a caminho, que venha debaixo da tua santa proteção, no nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar o louvor dessa manhã, a mensagem, as orações, Pai. Tudo que for feito aqui, que seja, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação. Nos livra de todo mal, porque o Senhor é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nesta manhã, no nome de Jesus. É bom estarmos aqui louvando a Deus e podemos exaltar o teu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus e podemos exaltar o teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, oh glória a Deus, essa união nunca vai faltar para nós. Glória a Deus, é muito bom termos estar
depois do louvor, da adoração ao Senhor, aonde nós aquebrantamos o nosso coração, para que ele esteja preparado para ouvirmos a palavra de Deus nesta manhã. Glória a Deus. E nós vamos hoje, nós estamos na campanha, né, do jejum da vitória, e hoje é o nosso domingo de ceia também, o dia de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Então vamos abrir a nossa Bíblia, vamos ver o que o Senhor quer falar conosco através da mensagem. Glória a Deus. Vamos abrir primeiro em Mateus, no capítulo 8. Mateus capítulo 8, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 13. Mateus no capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 8, nós vamos ler do versículo do número 5 ao 13. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 8. Glória a Deus, amém? Nós vamos ler versículo 5, que vai falar para nós sobre o centurião. Glória a Deus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dizei apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Glória a Deus. Agora vamos lá para Lucas, no capítulo 19. Lucas, no capítulo 19. Glória a Deus. Nós vamos ler Lucas, do versículo 1 ao 10. Lucas capítulo 19. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Lucas capítulo 19, a palavra de Deus diz assim. Versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente
e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra que vai ser ministrada nesta manhã, ela venha criar uma raiz dentro do coração de cada um de nós. Que neste momento, ó Deus, eu diminua para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Irmãos, nós vamos lendo a palavra de Deus e agora vamos ouvir a mensagem. Essa mensagem, a gente sabe que todo o direcionamento tem sido dado pelo pastor, ele passa para Daniela, né? Ela passa para quem vai estar pregando a mensagem, né? E tudo está no controle do Espírito Santo. Então, a Daniela falou assim, a pastora Daniela, o pastor Marcos quer que traga esta mensagem para a igreja. Então, a gente fica imaginando aqui, em primeiro lugar, uma coisa. O pastor Marcos, né? Ele ainda está no hospital, ele saiu do CTI agora, esses dias, e mesmo assim, a mente dele está totalmente envolvida com a palavra de Deus. Então, ele que mandou a mensagem, né? Olha, vai pregar domingo de ceia esta mensagem, que vai falar sobre salvação. E aqui a gente vai ver 2 situações, 2 homens, situações diferentes, e 2 homens que vai ensinar para nós aqui nessa manhã sobre esse tema de salvação. Hoje é o nosso domingo de ceia, onde nós estamos aqui para renovar a nossa aliança com o Senhor. E nós vamos refletir sobre essas 2 histórias que mostram para nós o poder da fé e também vai revelar para nós algo muito profundo, que Jesus sempre tem algo maior para nos oferecer. De um lado, o que a gente encontra? Nós encontramos o centurião, um homem de autoridade, um homem que procurou Jesus, um homem que foi até Jesus para pedir uma cura para o seu servo. Aquele homem de autoridade foi buscar em Jesus a cura do seu servo. E do outro lado nós encontramos Zaqueu, um homem rico, um homem também de autoridade, mas vazio espiritualmente, que procurou Jesus e recebeu a salvação. Esses dois homens, eles tiveram um encontro com o mesmo Jesus. Os 2 demonstraram fé. Os 2 receberam respostas de Deus. Mas existe um detalhe muito importante aqui. Qual é o detalhe? O centurião, ele pediu cura. E Zaqueu recebeu salvação. E muitas vezes, buscamos Jesus por aquilo que nós precisamos. Mas Ele deseja nos dar algo ainda maior. Porque o centurião, ele busca por cura, por um milagre. Glória a Deus, porque ele não estava errado. Ele estava certo. Ele buscou o milagre na pessoa certa, em Jesus. Mas como Deus tem algo ainda maior, a gente vai em Zaqueu. Por quê? Vida transformada
salvação eterna. É o que aconteceu com Zaqueu. E lá no capítulo de Mateus 8,6 vai falar para nós que o centurião, com a fé que alcançou o milagre, a gente vê esse homem. O centurião era um comandante romano, um homem respeitado, acostumado a dar ordens, mas mesmo assim, esse homem, sendo de autoridade, ele reconheceu que Jesus tinha autoridade maior do que qualquer poder humano. O reconhecimento, a humildade do centurião. E esse homem, ele demonstrou 3 atitudes muito importantes. E quais foram essas atitudes que o centurião demonstrou? A primeira, amor pelo próximo. O servo do centurião era apenas um empregado dele. Mas o centurião, ele se preocupou com o seu servo. Ele poderia, com aquela autoridade toda, a posição social daquele homem, servo é servo, vai ficar, né? É mais um que está doente, é mais um que está passando por alguma situação. Poderia ter feito isso, mas não, a humildade, ao amor ao próximo, ele se preocupa. E isso revela para nós um coração sensível. Aquele homem, ele passa a ter ali, ele mostra para nós um coração sensível. Amor ao próximo. E a segunda coisa, a humildade. O centurião mostra que é ser uma pessoa humilde, que mesmo sendo autoridade, ele reconheceu que não era digno. A humildade que abre portas para o agir de Deus. E ele fala aqui no versículo, né? Senhor, eu não sou digno que o Senhor venha, entre debaixo do meu teto. Então ele teve humildade de reconhecer quem era maior do que ele. Quem poderia fazer coisas que ele jamais ia poder fazer. Ele reconhece o agir de Deus. Terceiro, a gente vê aqui fé na palavra de Jesus. O terceiro ensinamento, fé na palavra de Jesus. O centurião disse que bastava uma palavra. E ele entendeu que Jesus não precisava estar presente fisicamente para realizar o milagre. É muito maravilhoso isso, né? E olha o que o versículo 10 vai falar para nós. Lá no versículo 10 vai dizendo assim para nós: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Isso é lindo, é maravilhoso essa parte que Jesus, ele deu uma fé naquele homem. Porque aquele homem, ele fala, né? Jesus não precisa estar presente aqui para operar um milagre lá de onde que ele está, lá no outro país, lá no outro estado, lá onde ele está. Ele pode dar uma ordem ali para o milagre acontecer aqui nesta manhã. E foi isso que aconteceu. Olha para vocês verem, que coisa linda. E Jesus reconhecer a fé dele, assim como Jesus está aqui nessa manhã, querendo reconhecer a fé de cada um de nós. Eu não sei, nós estamos aí, nesses 21 dias do jejum da vitória. Eu não sei quem está dentro desse propósito, quem está fazendo esse jejum, o que você está clamando ao Senhor. Mas nós não podemos ir fazer igual Tomé fez, tem que ver para crer. Não, o centurião está ensinando para nós. Jesus, o Senhor pode. O Senhor pode operar um milagre. Eu estou numa campanha, eu estou fazendo 21 dias de jejum, e eu sei que o Senhor pode. E o Senhor tem um prazer. Eu fico imaginando aqui
ouvir isto, Jesus admirou-se e disse os que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A palavra de Deus diz que Jesus admirou-se. Será que Jesus está admirado comigo e com você nesta manhã? Será que nós também, a nossa fé está alcançando o coração, o trono do Senhor? Para que o milagre aconteça, precisa de ter essa fé, precisa ter essa confiança, precisa ter essa humildade. Então nós com o Senhor, Ele está falando ao coração da igreja do Novo Santa Cecília desta manhã. Eu quero me admirar com a fé de cada um de vocês. Glória a Deus, aleluia. Então o que você está clamando ao Senhor nesses 21 dias? Que nós sabemos que nós clamamos ao nosso Deus todos os dias por algo? Sim, mas nós estamos com um objetivo de 21 dias do jejum da vitória. O que nós estamos clamando nesses 21 dias? Eu tenho a certeza que eu vou receber um milagre? Eu tenho a certeza que Deus vai me responder? Eu tenho esta fé inabalável que pode vir o que for que tiver em mim, mas eu estou na presença de Deus, eu estou com esta fé, e esta fé é que vai operar o milagre, porque o Senhor, Ele opera o milagre aonde Ele está. Basta um sinal, basta uma palavra dEle para que o milagre aconteça, amém? Glória a Deus. Então é lindo quando a gente ouve isso. O Senhor admirou da fé daquele homem. E naquele mesmo momento, olha bem, o complemento da palavra. Naquele mesmo momento, o cego foi curado. O que a gente vê aqui? O centurião buscou cura. E Jesus, Ele fez um milagre. Mas havia algo maior disponível: a salvação. E a salvação é que nós transportamos para outra parte da mensagem, lá de Lucas, que fala sobre Zaqueu. Uma história que nós já conhecemos, que nós já ouvimos por diversas vezes. Quando fala de Zaqueu, já foi pregada por diversas vezes. Então nós vemos aqui em Lucas 19, no versículo 19, 2, vai falar que Zaqueu, um homem que tinha dinheiro, um homem de posição e uma grande estabilidade financeira. Mas o que a gente vê aqui quando a gente fala sobre dinheiro, sobre uma estabilidade financeira, sobre uma autoridade, a gente vê que riqueza não preenche o coração vazio. Zaqueu está mostrando isso aqui para nós, está ensinando a igreja nesta manhã. Riqueza não preenche o vazio do coração. É bom ter condições financeiras? Lógico que é. Mas se a gente não tiver Jesus em primeiro lugar, nada vai ser completo. E Zaqueu, ele estava com esse coração vazio. Zaqueu, a palavra de Deus, lá no 19:3, fala que Zaqueu, ele queria conhecer Jesus. O coração de Zaqueu estava com um grande vazio, mas ele sentia vontade dentro dele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ver Jesus passar. Então, o que esse homem faz? De pequena estatura, porque a palavra do Senhor, ela diz isso. Zaqueu, ele enfrenta obstáculos. E quais eram os obstáculos que Zaqueu enfrentou? Ele enfrentou a multidão, ele enfrentou a sua baixa estatura, ele enfrentou a sua reputação de pecado, e mesmo assim, aquele homem não desistiu. Ele subiu numa árvore. Aqui a gente vê um outro ponto da história. Zaqueu, um homem rico, diante de uma multidão, correndo
Irmãos, era algo incomum. Era algo incomum. Um homem daquela posição sair correndo, subir uma árvore, era algo incomum isso acontecer. Mas Zaqueu, ele estava com aquela sede dentro dele de ver Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Ele precisava ver Jesus passando ali. Então a gente vê que ele sobe naquela árvore e ali a gente aprende uma outra coisa. Que quem quer um encontro com Jesus não se preocupa com as opiniões. Quem quer um encontro real com Jesus não se preocupa com as opiniões. Zaqueu, ele não pediu milagre, ele só queria ver Jesus. E aí no 19:5 diz para nós que Jesus chama Zaqueu pelo nome. Por quê? Porque Jesus conhece o nome de cada um de nós aqui nesta manhã. E Jesus chama cada um pelo nome. Jesus está em todos os lugares. Ele conhece o mais íntimo de cada um de nós. Ele sabia que aquele homem era um pecador. Ele sabia que aquele homem tinha uma pequena estatura. Ele sabia que se aquele homem saísse no meio daquela multidão, não, eu vou enfrentar essa multidão, eu vou passar aqui por eles, e eu não estou nem aí, mas eu vou chegar até lá. O meu objetivo é chegar até Jesus. Jesus sabia que ele não podia fazer isso, porque senão ele ia ser massacrado, ele ia morrer no meio daquela multidão. Então Jesus, quem quer ter um encontro com Jesus, não se preocupa com opiniões. Zaqueu não pediu milagre, ele só queria ver Jesus. Jesus chama ele pelo nome, porque ele conhece o nome de cada um de nós, e ele quer ter um encontro com cada um de nós. Mesmo que nós, aqui nessa manhã, sejamos todos nós batizados, todos nós já aceitamos Jesus, todos nós já passamos pelas águas. Quem ainda não passou e que está aqui nesta manhã, é a oportunidade, é agora. Não deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Salvação. Então Jesus, ele sabendo de todas as coisas, sabendo que a igreja do Novo Santa Cecília, que a maioria que está aqui nesta manhã, já aceitou ele como único e suficiente Salvador, sabe o que mostra para nós? Que todos os dias nós precisamos renovar esta aliança. Que todos os dias. Por quê? Porque nós estamos no mundo, vivemos nele. Nós não podemos nos acostumar com as coisas do mundo, mas nós vivemos nele. Nós somos falhos, nós pecamos. Então há necessidade de ter esse encontro com Jesus todos os dias. Eu preciso querer ter um encontro com Jesus. Todos os dias eu preciso priorizar Jesus na minha vida. Todos os dias. E aí a gente vê que Zaqueu, ele demonstrou arrependimento verdadeiro. Lá no 19:9 vai falar isso para nós. Ele demonstra arrependimento verdadeiro. E o que é isso? Ele devolve aos pobres a metade dos seus bens. Então, quando Jesus chama, a alegria de Zaqueu, Jesus me chamou, eu desci da árvore. Eu não preciso falar nada com Jesus, eu só vou demonstrar que eu estou arrependido. Eu só vou demonstrar isso. Senhor, eu estou arrependido, eu fiz isso mesmo, mas eu quero, eu reconheço e eu quero corrigir tudo isso. Eu vou devolver, a metade de todos os meus bens. As pessoas a quem foram defraudadas, a quem eu roubei. E assim Zaqueu faz. Ele devolve a metade dos seus bens. E o que a gente vê aqui? Que a salvação, ela transforma atitudes. Dois homens, o centurião e Zaqueu. O que a gente vai ver? Os dois tiveram oportunidades diante de Jesus. Segundo, o centurião buscou cura para o cego, uma fé que Jesus ficou admirado.
e ele recebeu milagre. Zaqueu, demonstrou fé e arrependimento. E o que Zaqueu recebeu? A salvação. E o que nós vemos, irmãos? Que a cura é maravilhosa. Você orar porque você tem fé e crê que Jesus, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode sim. É maravilhoso. O centurião não foi errado, ele teve fé, pediu cura e recebeu milagre. Zaqueu, ele precisava de salvação, mas ele teve fé também. Então ele arrependeu dos seus pecados e ele buscou aqui a salvação no Senhor. O arrependimento dele trouxe a salvação. Então a gente vê que a cura é maravilhosa, mas a salvação, ela é eterna. Outro ponto que a gente vê. Mateus 8, no 36, vai dizer assim para nós: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Palavra de Deus aqui de Mateus 36. Aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua oferecendo para mim e para você algo maior nos dias de hoje também. Nós também temos esta oportunidade. Podemos buscar apenas, muitas vezes, por solução de problemas, porque todos nós temos, todos nós passamos por uma situação difícil, todos nós temos um problema para resolver, todos nós precisamos que o Senhor opere um milagre na nossa vida, ou a gente está precisando de um milagre na nossa vida pessoal, ou a gente está orando ao Senhor por um milagre, como o centurião fez, por um milagre para a vida de alguém. Senhor, eu estou orando, nós temos aqui e vamos fazer daqui a pouco as nossas intercessões, e nós temos, quando nós começarmos as intercessões, vocês vão ver o nome de várias pessoas, as quais nós vamos estar orando e intercedendo pela vida delas. Por quê? Porque nós precisamos de um milagre na vida dessas pessoas. E a fé minha fé, a fé de cada um de nós, que vai mover o coração de Deus, e Ele vai operar um milagre na vida de cada uma dessas pessoas, que nós vamos estar intercedendo por eles. Nós vamos estar daqui a pouco fazendo como o centurião fez, orando, intercedendo por pessoas. Mas a gente vê essa outra parte, nesse domingo da ceia, que é o dia de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Como eu falei, pode ser que a maioria que está aqui nessa manhã já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, já passou pelas águas, já batizou, mas ao renovar a nossa aliança com o Senhor, nós precisamos crer que não é só hoje, não vai ser hoje a renovação da aliança e depois no próximo mês, no mês de maio, novamente no dia da ceia, renovar a aliança com o Senhor, buscar por essa salvação é todos os dias, porque existe um caminho, existe, irmãos, a multidão, como existiu uma multidão ali para Zaqueu. Nós, nesta manhã, eu e você, nós enfrentamos uma multidão todos os dias da nossa vida. Todos os dias existe uma multidão que nós precisamos vencer, nós precisamos enfrentar. Porque senão, o que acontece? Eu batizei, eu aceitei Jesus, a multidão vem, me oprime, eu saio da igreja, eu largo Jesus de lado. Por que isso, irmãos? A gente tem que ser vigilante. A palavra de Deus fala que nós precisamos ser vigilantes, vigiar e orar. A palavra de Deus diz isso para nós. Nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos
eu estou vivo. Glória a Deus. Porque nós temos uma noite. Nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro, mas nós não sabemos se nós vamos acordar. Nós vamos saber se nós vamos dormir. Mas e aí? E se a gente não acordar? E se aí, se não acontecer mais uma oportunidade para a vida de cada um de nós? E aí? Eu abri os meus olhos, então eu vi que eu estou viva. Então eu tenho que falar com o Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor está me dando uma nova oportunidade. Obrigada, Senhor. Eu sei que o dia hoje vai ter multidão no caminho. Vai ter multidão no trabalho, em casa, na família, no decorrer do nosso dia vai ter multidão. Mas eu abri os meus olhos. Eu falei com o Senhor. Eu fiz uma rotina espiritual, que é falar com Deus, que é ter essa humildade para falar com o Senhor, agradecer a Ele de todo o nosso coração. Obrigada, Deus. Os meus olhos foram abertos e os meus lábios estão prontos para adorar o Senhor nesse dia. Os meus lábios estão prontos para louvar ao Senhor, para bendizer o teu santo nome. E a gente tem que orar e falar: Espírito Santo, me dê a tua sabedoria, me dê a tua sabedoria nesse dia. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Abre o meu entendimento, me dê discernimento, porque eu não estou ouvindo a palavra de Deus. Eu preciso que ela fique gravada no meu coração para que eu possa colocar ela em prática na minha vida. Na minha vida. Por quê, irmãos? O mesmo Jesus do centurião é o mesmo Jesus de Zaqueu. Eles ensinam a mesma coisa para nós. Eles vão ensinar para nós assim, que nós podemos buscar uma transformação completa. Jesus hoje está falando para mim e para você. Jesus hoje está falando para minha família e para a sua família. E sabe o que Jesus está falando para nós aqui nesta manhã? Para que nós possamos fechar a mensagem desta manhã com esta palavra maravilhosa. Primeiro, Jesus está falando para nós: eu quero me admirar com a sua fé. Glória a Deus. E segundo, Jesus está falando para mim e para você: hoje me convém entrar na sua casa. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está falando: hoje me convém entrar na sua casa. Glória a Deus. Ele quer entrar no nosso interior em primeiro lugar, mas Ele quer ir lá na nossa casa, porque nós estamos falando de salvação. Ele quer ir lá e operar um milagre por completo. Porque eu estou aqui nessa manhã. Porque você está aqui nessa manhã. Porque nós somos intercessores
vai repetir essa oração comigo. Oh, maravilhas, glória a Deus. Feche os seus olhos. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Hoje eu entendo que o maior milagre não é apenas a cura, mas a salvação da minha alma. Assim como Zaqueu, eu desejo ter um encontro verdadeiro contigo. Entra na minha casa, entra na minha vida, transforma o meu coração. Eu creio que o Senhor pode fazer milagres, mas eu creio principalmente que o Senhor pode me salvar. Eu recebo a tua presença, eu recebo a tua paz, eu recebo a tua salvação. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha, Pai. Ah, Deus, os milagres estão aqui nesta manhã. O milagre da salvação, da renovação, Pai. Que hoje nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. O milagre da renovação de aliança. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, maravilha, Jesus.